O Estúdio I está de volta e agora a gente recebe aqui no programa a ministra do Planejamento, a ministra Simone Tebet. Ministra, muito prazer tê-la conosco. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Andréia Sadi. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os assinantes da Globo News. Estou vendo aí Merval, Otávio Guedes e Flávia. É um prazer muito grande poder conversar com o Brasil através do seu programa. Ministra, vou começar perguntando, é claro, a respeito do orçamento e da meta do déficit zero. A senhora sempre foi muito firme nas posições a respeito da agenda econômica, as agendas do governo, mas nas últimas semanas, quando estava prestes ali o governo a entregar o projeto do orçamento para 24, a senhora deu algumas declarações que muita gente leu como falas dúbias, porque disse que a meta vai ser cumprida, vai ser seguida, mas depois falou que o futuro a Deus pertence. Quero saber da senhora se a senhora acredita na meta do déficit zero. Andréia, bom, primeiro que o futuro a Deus pertence mesmo, né? Não disse nada demais. Nós temos que contar com as variáveis. Sim, eu acredito na meta zero. Primeiro dizer que a equipe econômica trabalha com uma sintonia fina, e que nos surpreende. Estou muito surpresa com a possibilidade de dialogar de forma franca, aberta e sempre muito bem recebidas as sugestões do Ministério do Planejamento e Orçamento pela equipe do ministro Haddad. Então, este é um ponto. Segundo, que nós discutimos muito essa possibilidade ou não de cumprimento de meta zero quando estávamos elaborando a LDO, que é uma peça orçamentária do nosso Ministério do Planejamento e Orçamento. Nós temos muita segurança em relação pela ótica da Receita, sobre a capacidade da equipe do ministro Haddad, de realmente conseguir as receitas necessárias para a meta zero. Agora, é importante lembrar, e eu conheço o Congresso Nacional, sei que saímos de um déficit social muito grande, de 4 anos, lamentavelmente, de políticas públicas de terra arrasada, onde ficamos 4 anos sem se construir uma casa em parceria com a Caixa Econômica, o Mais Médicos destruído, o programa do Brasil Sorridente, merenda escolar desatualizada em 6 anos sem reajuste. Diante de todo esse cenário de déficit, de demandas reprimidas pelo lado da sociedade civil, pelo lado dos setores de serviço, de comércio, da indústria, enfim, do próprio agronegócio, nós temos que reconhecer que dependemos do Congresso Nacional não aumentar despesas através de renúncias fiscais, de subsídios tributários, para que essa conta feche. Eu estou muito tranquila que o Ministério da Fazenda, ele entregou as receitas necessárias numa conta muito simples. Eu tenho as despesas contratadas, eu sei quais são. Onde estão as receitas para zerar? Então, ele nos apresentou 2 caminhos. Não só recompor a base orçamentária com renúncias que foram feitas e agora estão sendo recuperadas através de medidas provisórias, PLNs, alguns já aprovados no Congresso, como foi o voto de qualidade do CARF, como também alguns projetos que estão no Congresso relacionados a incremento de receita com base numa nova economia agora que deixou de ser analógica para ser digital, e é preciso, com base nisso, nós termos também ampliação dessa base de cálculo, cobrando de quem, a princípio, hoje não paga imposto no Brasil. Sobre a ótica da equipe econômica, estou absolutamente tranquila. Agora, nós conhecemos a política brasileira, temos que entender os posicionamentos do Congresso e cabe a nós, ao ministro Haddad, a minha equipe econômica, estarmos dialogando com o Congresso Nacional para que não tenhamos aumento de despesas no reformista, bastante liberal, o Congresso que está lá. E uma grande resistência ao déficit zero, que é uma questão de honra para a agenda da equipe econômica, que mostra um compromisso com as contas. Mas o grande problema tem sido a esquerda, o próprio PT ou áreas do governo que gostariam de ter um pouco mais de dinheiro para gastar no ano que vem. Queria lhe perguntar como estão essas conversas, porque afinal, se for déficit zero, quem vai ter que fazer as tesouradas é o Ministério do Orçamento. Mas temos uma banda de até menos 0,25, que daria algo em torno de possibilidade, não é isso que queremos e não é esse o foco é o centro da meta, que é meta zero, não termos déficit o ano que vem, mas temos uma folga numa excepcionalidade, podemos chegar até 28 bilhões
de déficit, que é a banda de 0,25 negativo. Eu entendo o posicionamento dos partidos de situação, especialmente da esquerda e do PT, que estão preocupados justamente com este déficit social. O Brasil voltou para o mapa da fome, nós temos políticas sociais que são emergentes, mas isso foi tudo muito bem calculado, Ana. Nós colocamos na ponta do lápis. É importante lembrar que a Receita sempre é conservadora na hora de anunciar as receitas. O ministro Haddad ainda tem outras receitas que não foram computadas para efeito do cálculo. Você tem dividendos, você tem receitas extras que entram no ano que vem. E, por fim, e isso é importante até para tranquilizar o próprio PT e a própria esquerda, né? O novo PAC está totalmente absorvido dentro do espaço fiscal orçamentário para cumprimento de meta zero. Só para ter uma ideia, do espaço fiscal que sobrou de despesas discricionárias, basicamente todos foram para o novo PAC, que é investimento público na veia, aquecendo a economia, gerando emprego, especialmente na área de infraestrutura e construção civil. Não dá para esquecer que 2024 é ano eleitoral. Ano eleitoral, tradicionalmente, se gasta mais, é um ano que os governos gastam mais, e interessa muito ao governo ajudar a eleição de aliados Brasil afora, até porque a oposição está muito forte. Como isso impacta as contas do ano que vem? O orçamento está aí, quer dizer, o orçamento está colocado à luz do novo arcabouço fiscal. O arcabouço ele veio mais restritivo sobre a ótica das despesas. Eu aproveito até, Ana, a sua pergunta para lembrar que, assim, toda vez que falam, nossa, o arcabouço ele vem muito pelo lado da receita e pouco pelo lado da despesa. Mas eu quero reconhecer que essa estrutura nova montada pelo Ministério da Fazenda, ele mira basicamente controle de gastos públicos. Nós só vamos poder gastar 70% do aumento da receita. Então, diante de todo esse cenário, é importante lembrar que esse arcabouço ele vem claramente com o objetivo fiscalista de zerar o déficit, de diminuir a dívida em relação ao PIB brasileiro para dar sinais positivos para a economia. Mas aí, voltando à sua pergunta, o novo arcabouço ele é restritivo e ele já entregou para cada ministério aquilo que cada ministério pode gastar. Lamentavelmente, sobrou realmente muito pouco para despesas discricionárias. As despesas obrigatórias, com previdência, com servidor, percentual que tem que ser destinado para a saúde e para a educação, eles comprometeram grande parte do orçamento brasileiro. Mas nós só temos condições, agora o ano que vem, de aumentar esses investimentos se a receita nos surpreender positivamente. Ministra, boa tarde, Flávia Oliveira, falando aqui do Rio. Eu gostaria de continuar no tema da economia. Acho que ela não me ouve. Coisa. Não é nem ela. Me ouve, ministra? Não. A gente está com um retorno aqui. Mas de outras pessoas falando. Ana, então, Ana, eu te faço a pergunta e você, Ana, por favor, repasse à ministra. É sobre as possíveis mudanças em projeções. Como é que o Ministério do Planejamento está reagindo à projeção de aumento maior do dólar, do petróleo, seus impactos na inflação, trajetória da taxa de juros e do próprio crescimento econômico? O PIB do segundo trimestre, ele surpreendeu positivamente as projeções dos economistas. Que impacto que isso pode ter na arrecadação, nas contas do governo, mas à luz de uma possibilidade de talvez uma inflação um pouco maior por conta de petróleo e dólar? Conseguiu ouvir, ministra? Está dando... Está tendo uma conversa. A gente está ouvindo pessoas no ouvido. A senhora pode tirar o ponto para falar. Então tá bom. Pronto. A pergunta da Flávia, resumindo, é como que a senhora avalia o impacto da inflação do ano que vem, até por conta dessas estimativas de preço de combustíveis e esses valores que vão ter um impacto, sim, no orçamento do ano que vem. Bom, a Flávia acaba nos ajudando na resposta, complementar a resposta da pergunta da Ana em relação, primeiro, aos números positivos que a própria economia tem apresentado nesse ano de 2023, surpreendendo positivamente. Apesar dessa alta taxa de juros, uma das maiores taxas de juros reais do mundo, era de 13,75, só agora
tardiamente baixou para 13,25, e olha, quem está falando é alguém que defende, sempre defendeu a autonomia do Banco Central. Apesar de toda essa situação, o Brasil surpreendeu positivamente. Muitos diziam, mas é por conta das commodities do agronegócio. Ele teve um impacto fundamental de 1,9% do PIB no primeiro trimestre, mas depois nós vimos que a reação da economia brasileira se deu por diversos fatores. Paralelo a isso, quando nós falamos em crescimento, claro que a gente se preocupa muito com a inflação. Crescimento significa olhar, dormir de olhos abertos no que se refere à inflação, que é o imposto mais perverso para os mais pobres. É fundamental esse controle, né? Garantir o centro da meta, ou a meta da inflação também. Mas, surpreendentemente também, nós estamos verificando que há um crescimento do Brasil sem haver um aumento da inflação, porque não é uma inflação de consumo. Em não sendo uma inflação de consumo, isso nos tranquiliza. Hoje acabou de sair o IPCA, né, Ana? E o IPCA mostrou que a inflação ficou dentro da expectativa, né, e que a inflação ela veio pelo aumento, especialmente da energia. Nos últimos anos, desde 2000, talvez, 17, 18, nós nunca tivemos uma deflação, como nós estamos vendo, no preço dos alimentos, o que é fundamental. População vendo a carne mais barata nas gôndolas dos supermercados, os alimentos mais baratos. Então, dentro desse aspecto, eu olho pelo copo meio cheio, Flávia, se me permitir, né? O crescimento do PIB acima da expectativa gera, obviamente, aumento de receita, sem aumentar o imposto para o brasileiro, o que significa mais recursos para as políticas públicas necessárias, mais recursos para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para a construção de casas, para investimentos públicos e daí por diante. A inflação, ela é óbvia que ela é controlada não só pelo Banco Central, mas é um ponto de atenção que o ministro Haddad, nós temos, inclusive nas votações que temos no CMNE. A gente viu essa pequena alta do IPCA, na verdade, é um valor depois da vírgula, mas ainda assim é um impacto, por exemplo, de contas de luz, algo que afeta a população de mais baixa renda. Eu lhe pergunto se, de alguma maneira, isso ainda preocupa, já que há uma expectativa de que o Banco Central siga baixando taxa de juros. Isso é muito importante também porque impacta contas do governo. O governo gasta muito quando os juros estão altos para rolar sua própria dívida. Ana, acho que o mercado previa até uma inflação ligeiramente maior esse mês, de 0,28, 29, veio 0,23. Então, a expectativa que era negativa acabou se tornando positiva, inclusive para efeito de queda de juros, já agora na próxima reunião do Copom. Nós esperamos, o governo espera que nas próximas 3 reuniões nós tenhamos pelo menos 0,5%, ou seja, 0,5% de diminuição da taxa de juros no Brasil para fecharmos abaixo de 12%. É fundamental. Com a aprovação da reforma tributária, que nós acreditamos que ela vai acontecer até o final do ano, muda o clima no Brasil. A reforma tributária é a mãe de todas as reformas. A meu ver, a gente trabalha com isso há 30 anos e nós esperamos essa reforma há tanto tempo. Ela é a mãe de todas as reformas e a gente fala muito assim, o Brasil precisa crescer e sempre somos sustentados pelo setor primário, que são as commodities. Mas quem vai gerar crescimento sustentável, duradouro, para que nós possamos entrar naquela média de crescimento de países da OCDE é a reforma tributária. Então, com ela aprovada, vem a indústria com novo ânimo, para que a indústria possa, daqui 2 anos, tá, com a porta aberta, gerando emprego e renda, ela precisa contrair crédito já agora, já a partir de janeiro e fevereiro, pós a aprovação da reforma. Ela não vai conseguir contrair crédito, mesmo o varejo, né, os investidores, com juros de 12,75%, de 12,5% ou juros reais de 8%. Ministra, não dá para não tocar no fato de que o governo Lula acabou de vai fazer nessa semana uma mini reforma ministerial. A senhora é do MDB, um partido que também está na base do governo, claro. Queria lhe perguntar se isso fica melhor para negociar com o Congresso. A senhora citou reforma tributária, tem outras agendas econômicas importantes. Bom, esse é um governo de frente ampla, um governo que saiu de uma situação adversa, onde vocês noticiam o tempo todo, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Eu acho que esse é o ponto principal de todas as operações que estão vindo. É preciso furar essa bolha do negacionismo, né? Da polarização, de fake news, e as pessoas realmente terem consciência de que não há nenhum exagero quando fala do risco que nós tivemos nesse período, e 8 de janeiro foi um dia decisivo para mostrar para muitos
que nós tínhamos razão, que no sentido de que havia uma ameaça real à democracia brasileira. Então, diante desse cenário, é preciso entender de onde saímos. Saímos de um governo que flertava com o autoritarismo por um governo hoje que tenta restabelecer com bases sólidas a democracia brasileira. Isso requer trabalhar com as diferentes. Acho que a minha vinda para o Ministério do Orçamento e do Planejamento, quando o presidente Lula me convidou, foi exatamente para isso. Talvez ele poderia me escolher para qualquer ministério, menos para o Ministério da Equipe Econômica, lembrando que eu sou mais liberal do que a maioria dos membros da equipe econômica. E ele me colocou exatamente para debater na base da diferença, para chegarmos em consenso. Então, quando ele busca partidos aliados para compor a base, o que ele está querendo demonstrar é que agora é hora de trabalharmos com todos e a favor do Brasil, a favor de quem mais precisa. E, obviamente, esses partidos vindo, e eu conheço os partidos relativamente bem, porque venho de 8 anos do Senado Federal, é óbvio que eles vêm não apenas com seus ministros, eles vêm com grande parte das suas bancadas, deixando, obviamente, pauta de costumes ou algumas pautas muito específicas em que cada parlamentar tem o seu compromisso eleitoral nas suas bases. Eu acredito que esses partidos trarão, sim, grande parte dos votos necessários para aprovarmos os projetos relevantes de interesse social e econômico para o Brasil. Ministra, eu vou devolver para o estúdio, porque a Andréia está lá. Não sei se temos mais perguntas. Senão eu vou pedir só para a ministra colocar o ponto, Ana, para a gente poder, porque o Merval tem uma pergunta. Deixa eu ver se a ministra me escuta. Vê se a senhora está me ouvindo, ministra. Então eu vou passar para o Merval Pereira. Normalizado. Ministra, boa tarde. A senhora tem falado muito nessa entrevista sobre o Congresso e a importância de se negociar com o Congresso. O Congresso agora está com uma mini-reforma eleitoral e que tira muitos privilégios das candidatas mulheres, dos negros, mas queria falar sobre as mulheres especificamente porque a senhora luta muito pelos direitos das mulheres. E a senhora acha que essa mini-reforma, que além de tirar direito das candidatas mulheres, quer aumentar o fundo eleitoral por um número completamente absurdo, está de acordo com o que o governo está tentando aprovar no Congresso? Bom, Merval, agora você tocou num assunto que eu preciso responder com toda clareza e honestidade. Agora eu vou me despir, Despir da minha veste de ministra do Planejamento e Orçamento e falar com uma mulher que faz política há mais de 30 anos e já tive 22 anos de mandatos consecutivos. Lamentavelmente, não é surpresa para mim. A luta das mulheres por espaços de poder, a luta das mulheres na vida pública sempre foram lutas onde nós avançamos 2 casas e recuamos uma. E temos sempre que também, de novo, dormir com o olho aberto. Eu fui a relatora da última PEC exatamente prevendo essa diferenciação de cotas para as mulheres e para negros, trabalhando muito fortemente em conjunto com o senador Paulo Paim. Falo que foi uma das relatorias que tive o maior prazer de relatar, diante das injustiças que se dá, diante da dificuldade da mulheres e negros de poderem entrar na vida pública no Brasil. É uma vergonha uma democracia como a do Brasil, onde somos a maioria da população brasileira, temos uma das menores representatividades do mundo. Do mundo. Nós não somos 15% ou 16% de mulheres na vida pública brasileira. Então, agora, digo que não é surpresa, porque a cada 4 anos, quando não é menos, nós temos mini-reformas eleitorais que tentam mudar essa realidade que só foi nos dada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é garantir uma cota de 30% de fundo partidário eleitoral para as mulheres, porque somos 30% de candidatas. Foi negado na mini-reforma anterior e o TSE restabeleceu garantindo. Agora, de novo, querem abrir uma brecha que pode levar àquela velha história que nós já conhecemos de escolhas de candidatas mulheres laranja para utilizar o dinheiro da cota feminina para candidaturas masculinas. A bancada feminina é muito pequena, mas ela é atuante. Ela pode contar, eu não tenho dúvida, não só
com o apoio da sociedade, da imprensa, mas ela pode contar com grande parte, acredito que das ministras do governo do presidente Lula. Eu, particularmente, fico muito incomodada, muito triste, porque atuo há muito tempo nessa área, em ver que sempre em que se avança por um lado, depois tenta-se ter retrocessos para não só impedir os espaços de poder para as mulheres, mas também no que se refere ao processo eleitoral como um todo. Tem alguns pontos que merecem elogios dentro da mini-reforma, não conheço todos, mas grande parte deles é preciso que a sociedade brasileira fique atenta. Ministra, é o Otávio Guedes, prazer falar com a senhora novamente. Ministra, quando a senhora foi convidada, o Lula parece deu um envelope para a senhora, aí disse, ó, curte o Natal e depois você abre o envelope. Quando abriu o envelope estava Ministério do Planejamento. A senhora tomou um susto que falou, olha, eu tenho mais divergências eu tenho algumas divergências nessa área, tem certeza? E o Lula falou, não, é para isso mesmo, é para ter divergência. E quando eu vejo a senhora falar assim dos juros, me parece que o Roberto Campos uniu demais a equipe econômica, que essas divergências hoje quase não são perceptíveis, né? A gente vê o Haddad, a senhora, e ali, principalmente fazendo planejamento, e não vê muito essas divergências. Essa percepção é correta? Ou seja, deve-se muito ao Roberto Campos essa união da equipe econômica? Bom, Otávio, depois eu conto direito para você como é que foi essa história do envelope. Foi um pouquinho antes, foi num voo que nós fizemos, indo para São Paulo, numa carona que eu peguei no final do ano, ele me deu um envelope. O presidente disse, abre só quando você chegar em casa. Como ele tocou no final da viagem de novo no assunto, eu abri o envelope e realmente me surpreendi, afinal, não é qualquer pasta, é a pasta que trata exatamente de todo o orçamento brasileiro. Sem orçamento não tem políticas públicas, não tem Bolsa Família, não tem casa, não tem programas sociais. Muita responsabilidade para quem tem uma visão econômica, você tem razão, diferente muitas vezes do que pensa o Partido dos Trabalhadores. Mas aí começar, e eu voltei, confesso que eu voltei, quase quando eu fui pegar o avião, no dia 26 ou 27, 26 de dezembro, 27, eu cheguei para minha família dizendo, eu estou voltando para casa, acho que já cumpri uma missão, e resolvi aceitar o ministério, digo aqui, que eu acho que eu não contei essa história ainda, por conta do meu marido. Meu marido fez uma pergunta só para mim, ele falou assim, você acha que a sua missão com o país, você foi a terceira colocada, a cada 10 eleitores, 9, dos seus eleitores, a cada 10, 8 foram mulheres, você acha que já cumpriu a sua missão, né, com o Brasil? Isso me deixou muito em dúvida. Que bom que eu escutei, porque 8 de janeiro mostrou que ele estava certo, era preciso que o campo democrático mostrasse que estava do lado deste governo, do governo do presidente Lula, que tem muitas responsabilidades, muito trabalho pela frente e que não consegue, obviamente, com um único partido resolver os problemas do Brasil. Aí, indo agora para a sua pergunta, a princípio, eu acho que eu e Haddad nos olhamos com suspeição. Eu olhei para ele, olhou para mim e falou, será que isso vai dar certo? Mas não tinha como dar errado, a nossa origem é a mesma, né? Nós somos filhos e netos de libaneses e somos da vida acadêmica, onde os interesses, o bem comum, os interesses públicos estão acima de qualquer possível diferença. Eu sempre digo que aquilo que nos une é infinitamente maior do que aquilo que nos separa. Nós temos divergências, sim, né? Só que nós temos a grandeza e a capacidade de discutir essas divergências dentro de 4 paredes com os nossos técnicos. Nós sentamos com a equipe técnica, o ministro Haddad nos ouve enquanto Ministério do Orçamento e do Planejamento. Nós somos, e é o meu papel ser a segunda voz, eu sou mais discreta e assim que tem que ser, mas sou muito afiada, viu? Então, quando é não, o que é possível é possível. E Haddad tem essa capacidade de ouvir com muita educação, com muito equilíbrio. Então, acho que é isso que nos une. Eu repito, continuo sendo favorável à autonomia do Banco Central, votei em relação à autonomia do Banco Central. Em relação a essa questão dos juros, o que me incomodava e que me incomodou foi o processo muito lento. A diferença entre o veneno e o remédio, eu também digo isso sempre, a diferença do veneno e do remédio está na dose. Né? E na política, né? E na justiça também é assim. Justiça tardia não é justiça, é mero arremedo. Da mesma forma, em relação à economia, em relação à política. Né? Tudo que chega de forma tardia, ela não consegue atender a contento os interesses da sociedade. A queda de juros
ela demorou, a meu ver, no Brasil, porque quando nós olhávamos os números da inflação e víamos que os números da inflação não eram de uma inflação de consumo e estava atrapalhando, né, a retomada do crescimento e desenvolvimento do Brasil, isso me unir a Haddad, né, acabei de ver à tarde aí, eu e a Haddad nos olhamos com suspeição, mas já está resolvido o problema desde o primeiro dia. A senhora é afiada e a equipe aqui também é afiada. A senhora falou, já está na tarde. A Haddad vai me ligar e falar que história é essa, Simone? Ele vai ligar talvez para falar isso que eu vou lembrar aqui, que aqui no programa o ministro Fernando Haddad também recorreu à culinária árabe, às origens árabes, para falar da senhora, dizendo na hora que a gente senta ali é o mesmo quibe, é a mesma esfirra, a gente se entende, é a mesma origem. Então, acho que essa sintonia de vocês... me parece, pelo menos pelas entrevistas, que é recíproca. Sem dúvida nenhuma. Nós sabemos onde queremos chegar. Acho que o que nós podemos dizer com muita tranquilidade para a sociedade brasileira e para a população brasileira, Andréia, é que a equipe econômica do presidente Lula tem autonomia para trabalhar e sabe onde quer chegar. Não só sabe onde quer chegar, mas como chegar. Né? Nós sabemos que através do diálogo, da paciência e da determinação, diálogo com o Congresso Nacional e com a sociedade civil, com o mercado, com os setores, paciência no sentido de sabermos mesmo que temos que conter um pouquinho os nossos anseios, né? E determinação, porque o caminho não é fácil. E sabemos a forma, lembrando que não só estamos olhando pelo lado da receita, este é o ano de olhar pela receita, recompor as receitas que nos foram tiradas de forma artificial pelo governo passado, é importante que se diga isso, tributar aqueles que ainda não estavam, eu dou exemplo simples dos jogos eletrônicos, né, nesse mundo da economia digital, e trabalhar com a qualidade dos gastos públicos, realocando no aspecto das despesas do orçamento o dinheiro para onde se vai, onde é prioritário. Eu, que sou mais fiscalista e liberal, não tenho preocupação esse ano com corte de gastos públicos. Agora é hora de pensarmos na qualidade. Tiramos de onde não precisa, de políticas públicas que não estão sendo eficientes e colocamos onde é preciso. É isso que aconteceu no orçamento, quando vocês começarem a estressar os números do orçamento, vocês vão verificar. E a partir do ano que vem, com essa secretaria nova que nós temos de avaliação de políticas públicas, que vai avaliar desde o início, antes do leite ser derramado, avaliar a política pública antes dela ser implementada, nós começaremos a falar também de cortes. Se me permitir ainda, lembrando que nós já tomamos pelo menos 2 medidas que já são públicas. Hoje acabei de baixar uma portaria criando um grupo de trabalho para a terceira, onde os ministérios estão envolvidos não só na análise de fraudes e erros do Bolsa Família, que está indo para pessoas que não têm família, unipessoais, que muitas vezes têm uma renda alta e que não mereceriam estar recebendo, como também o grupo de trabalho para enfrentar essa denúncia que foi feita pelo Tribunal de Contas em relação a possíveis erros e fraudes nos benefícios previdenciários de BPC, de aposentadoria. Então, tem muita frente a partir do ano que vem para que nós possamos garantir a meta zero. Não só, repito, pelo lado da receita, que a esteira da receita ela tem que andar mais rápida e de forma mais acelerada este ano, porque nós viemos de um período de déficit social muito grande, mas a partir do ano que vem, a esteira da despesa, do controle de gastos, da qualidade desse gasto, vai andar na mesma velocidade que a esteira da receita. Ministra, eu preciso encerrar a nossa entrevista para dizer que a senhora, no react, aí, na reação às tardes, quando a senhora disse que estava superada a suspeição com a Haddad, a equipe já colocou na tarde também. Então, ministro, se estiver assistindo, já viu que está superada. Queria agradecer imensamente. Tem que saber a hora que o Haddad sintonizou, né? A entrevista. 24 horas depois, eu o convidei para um almoço no Ministério e ofereci, obviamente, a culinária árabe e ficou tudo resolvido 24 horas depois. Queria agradecer imensamente a presença da senhora aqui mais uma vez no programa. A gente está sempre à disposição. Um abraço. Obrigada.